Oi, gente, tudo bem? Professora Eliara aqui. Hoje a gente vai falar sobre funções de linguagem, mais especificamente sobre a função emotiva, a função expressiva, aquela que vai falar sobre as emoções, sobre as nossas expressões. Antes da gente falar sobre essas funções de linguagem, sobre essa função emotiva, a gente vai relembrar um pouquinho sobre funções de linguagem. Bom, sempre que eu tenho uma comunicação, uma interação entre os interlocutores, eu tenho os elementos da comunicação. Esses elementos da comunicação são formados por emissor, que vai enviar essa mensagem ao receptor. Essa mensagem, ela faz parte de um contexto e ela é emitida através de um código, que é a nossa língua, e ela tem um canal, que é o meio de comunicação. Lembrando que quando a gente fala em funções de linguagem, a gente sempre vai ter esses elementos aqui, e quando a gente tiver um foco em determinado elemento, é que a gente vai conseguir definir qual é essa função de linguagem. Outra coisa, a maioria dos gêneros, a maioria dessas interações que a gente tem, elas envolvem mais de uma função de linguagem, só que sempre tem uma que vai predominar. Bom, quando a gente está falando em função de linguagem, função emotiva, o nosso foco é totalmente no emissor, porque a gente está falando de emoção, a gente está falando de expressividade, tá? A função emotiva, então, expressiva, ela vai ser aquela que transmite as emoções, os sentimentos através do emissor. Ela vai ter muita subjetividade, né? A linguagem que se utiliza aqui dentro, ela é totalmente subjetiva. Ela vai mostrar as visões pessoais, o estado de ânimo que esse emissor ele se encontra. Outras características que a gente consegue perceber na função emotiva são a presença de reticências. Muitas vezes, né, aquele escritor, ele escreve alguma coisa, ele deixa algo no ar para o leitor fazer esse complemento. Por isso, o uso das reticências. As exclamações e interrogações, que vão dar um maior ênfase, e muitas vezes a interjeição, porque a interjeição, ela tem essa função, né, de passar sentimentos, passar emoções, passar aquilo que o emissor, ele quer expressar naquele momento. Bom, outra característica que a gente tem também aqui é o uso da primeira pessoa. Então, dentro da linguística, a gente percebe principalmente os pronomes sendo utilizados em primeira pessoa, falar do eu, falar do mim, falar dos meus sentimentos, tá? E até a gente tem, né, quais são as emoções que vocês estão vivendo hoje. Exemplos da função emotiva. Essas funções emotivas, elas são encontradas em poemas, narrativas românticas, dramáticas, depoimentos, memórias, músicas, biografias, ou melhor, autobiografias, cartas de amor, diários, relatos pessoais, relatos de viagens e hoje em dia nas plataformas digitais. A gente tem as redes sociais, aí a gente tem Instagram, Snapchat, né, o próprio blog, o vlog, é onde a gente compartilha com o restante das pessoas aí aquilo que a gente está sentindo e os nossos estados de ânimo. Aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Um deles é o poema. Esse poema, ele vai falar sobre o lirismo, ele é o do Manuel Bandeira, então ele vai falar: estou farto do lirismo comedido, a marca da primeira pessoa. Do lirismo bem comportado, funcionário público com livro de ponto de expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Novamente, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, abaixo aos puristas. Depois tem o restante aqui do poema também, mas eu trouxe ele para mostrar para vocês essa questão que ele traz o estado de ânimo e a marca da primeira pessoa. E outra característica, né, outro gênero que a gente tem aqui dentro, eu trouxe o filme para vocês, PS, Eu Te Amo. Para quem já assistiu esse filme aí sabe que é um filme lindo e emocionante e que ele escreve cartas de amor, ele deixa cartas de amor para sua amada. Em uma delas ele coloca: se puder me prometer algo, prometa-me que quando estiver triste ou insegura, ou quando perder completamente a fé, você tentará ver a si mesmo através dos meus olhos. Então, quando ele traz os meus olhos ali, ele traz essa questão da expressão e da emoção, tá? Aqui a gente tem outros exemplos, então, autobiografia da própria Rita Lee, onde ela vai contar nesse trecho aqui um pouquinho sobre das viagens com os filhos e como ela acabava recompensando esses filhos também. Então, uma autobiografia, né? Saiu depois que ela faleceu até uma outra biografia sobre ela, mas não foi
aqui ela mesma produziu. A música, né, essa aqui traz um eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Então a marca linguística em primeira pessoa também. As redes sociais, a gente vê muitos posts em redes sociais e esse diz o seguinte: às vezes acordo com a falsa impressão de ter intimidade com as palavras. Na hora do almoço já estou engasgada com tudo que não conseguir dizer. Características bem marcantes da função emotiva, tá? Aqui eu trouxe então uma questão Enem para a gente ver na prática sobre essa questão emotiva. A questão caiu no ano de 2023 e ela diz o seguinte: a garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. O que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, eu calo. É um poema, tá? Estrela d'Alva. E a pergunta era a seguinte: a função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de... Bom, aqui eu marquei já para vocês, né, os pronomes pessoais, o eu, essa questão da primeira pessoa, essa marcação linguística, fala totalmente dos sentimentos, quando diz, né, eu calo, eu grito, eu não consigo dizer, vem as coisas e tudo mais. E aqui ela está perguntando qual é o propósito do eu lírico ao usar essa expressão das funções emotivas. Então, revelar as desilusões amorosas, refletir sobre a censura à sua voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas ou manifestar as dores dos processos de criação. Pensando em funções emotiva, a resposta correta seria a C, porque expressa. Não se esqueça que a gente está falando de expressões, emoções. Então, o que ele fala? A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Então, ele fala sobre essa dificuldade, muitas vezes, de se expressar. Vem coisa de cima e vem coisa de baixo, e de repente um nó. Então, quando ele diz e de repente um nó, ele se remete para a palavrinha, né, para essa questão da dificuldade que ele tem de falar as coisas que ele está sentindo ou que ele necessita naquele momento. Então, por isso que aqui a resposta correta, ela vai falar sobre a questão da expressão. Bom, teria isso então, falamos aí da função emotiva, que é mais uma das funções de linguagem que a gente tem, e até a próxima. Sintam a emoção.